Como funciona um fundo de private equity? Bem, um fundo de private equity possui basicamente três grandes fases. A primeira fase é o período de captação e comprometimento de capital. Nesta fase, os gestores dos fundos vão mostrar em que tipos de empresas eles pretendem investir, qual será o investimento mínimo que deve ser feito, por quanto tempo esse investimento mínimo deve ser mantido, qual é o prazo de carência para o resgate, e esse período é de divulgação para a captação desses recursos e para o comprometimento de capital. Depois de passar dessa fase, entra numa fase 2 de período de investimento e culmina numa fase 3 chamada de período de desinvestimento. Então, esse fundo de private equity normalmente possui esses três grandes ciclos ou três grandes períodos. Período de captação e comprometimento de capital. Então, antes do início do fundo, há um período de captação de recursos, em que investidores assinam a documentação de comprometimento de aportes. Aqui, cada um dos investidores, pessoa física ou pessoa jurídica, investidores qualificados, investidores profissionais com mais de 1 milhão de capital investido, podem investir em private equity. E depois de feita essa captação, o gestor saberá quanto dinheiro ele terá disponível para construir a carteira do fundo durante o período de investimentos. E o cotista precisará honrar o seu comprometimento de investimento com aportes de capital na medida que o fundo solicitá-los. Então, essa é a etapa inicial para o nascimento do fundo. Depois da captação e comprometimento de capital, há a fase de período de investimento. Então, o que ocorre nessa fase? O fundo vai focar na seleção das principais empresas que farão parte do rol de empresas com participação desse fundo. Então, ocorrerá um investimento nessas empresas e a administração dessas empresas, ou seja, o gestor do fundo também entrará com a parte de expertise, vai auxiliar na gestão de cada uma das empresas, vai acompanhar o seu desenvolvimento. E vai acompanhar todas essas empresas que fazem parte desse portfólio. Há um conjunto de empresas que o fundo investiu e agora espera-se que tenha um prazo de maturação e que dentro desse período essas empresas, com os investimentos recebidos, possam fazer o seu crescimento e seu desenvolvimento, possam gerar valor aos cotistas. Então, na fase 3, ocorre o período de desinvestimento. Uma vez completo esse período de investimento, é possível que algumas das primeiras empresas investidas já estejam pagando dividendos, ou que iniciem as amortizações das dívidas. Então, esses retornos de capital começam a cobrir os investimentos iniciais e a contribuir positivamente para a rentabilidade consolidada da carteira. É importante entender que aqui, como há uma carteira de investimentos, há um aporte feito em várias empresas, mesmo que uma não performe bem ou que uma quebre, na média, outras empresas puxarão o desempenho dessa carteira para cima. Então, são investimentos que possuem alto risco, mas também possuem uma alta probabilidade de retorno. E nesses investimentos em private equity, é comum a curva J. O que significa a curva J? Ela tem esse formato de um J um pouco deitado e que mostra o comportamento do fluxo de caixa característico das três fases que foram explicadas, que tem o formato da letra J. Então, na primeira fase, que é a fase de captação, o investidor cotista ele colocou lá o dinheiro no fundo private equity e ele não viu ainda o retorno, ele precisa aguardar, porque essa primeira fase vai ser de um investimento da empresa. O retorno chega a ser negativo, pois essa empresa ainda tem altos custos, precisa de um tempo para a amortização das dívidas, precisa de um tempo para gerar lucros e distribuir dividendos. Há uma fase também de consolidação para que essa empresa tenha a maturação. Mas na fase de desinvestimento, na fase que a empresa já cresceu bastante, o crescimento costuma ser bem rápido, na média, ou seja, mesmo que uma empresa quebre, duas quebrem, e algumas se mantenham estáveis também, na média as empresas que performam muito bem
conseguem pagar os custos das empresas que quebraram dentro da carteira e as empresas que se mantiveram estáveis dentro da carteira e puxam o desempenho médio da empresa para cima. Costumam ser os outliers que puxam o desempenho para um retorno muito bom. Então, nessa fase ocorre essa característica típica: grandes desembolsos de caixa nos primeiros anos, mas também a expectativa de grandes retornos nos últimos anos do fundo. Por isso, é um tipo de investimento de longo prazo e muitas vezes com baixa liquidez e com capital fechado. Não é possível também o resgate em um curto período de tempo. Há necessidade de manter por um período de carência longo. Mas é um investimento que costuma ter alto grau de retorno, pois são pequenas empresas que costumam crescer bastante e há uma alta probabilidade dentro da relação risco-retorno de gerar bons investimentos. Mas, como é investimento em renda variável, nenhum desses tipos aqui é uma garantia de rentabilidade. Não há possibilidade de oferecer garantia de alto retorno ou de alta rentabilidade, pois não se sabe como será no futuro. É um investimento de renda variável que tem alta probabilidade de ter grande retorno, mas essa probabilidade não é garantida e pode ser que também tenha alto prejuízo ou que o fundo ainda peça para fazer um novo aporte. Então, nessa fase é importante verificar, na fase de investimento, como tem sido o desempenho, e na fase de desinvestimento, sim, o fundo de private equity vai vender as suas participações e vai devolver o valor com retorno ou com prejuízo para o cotista. Então, essas são as fases do desenvolvimento dos fundos de private equity.